A verdadeira autoridade se constrói quando a habilidade técnica se conecta com a habilidade comercial. Seja bem-vindo ao Jornada Comercial, um podcast para a gente falar um pouquinho sobre a área comercial, da área de agro e do pet, veterinária, agronomia, zootecnia. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Eduardo Cruz e é com muita alegria que a gente faz esse episódio para vocês conhecerem, aprenderem e a gente poder conversar, tá bom? Me sigam nas redes sociais, sigam o podcast, compartilhem, que hoje vai ser muito legal, porque eu estou com uma pessoa que tem uma experiência prática na área comercial e na área técnica. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, eu vou ter que ler, porque os currículos que eu estou trazendo das pessoas aqui são pessoas muito especiais, com os currículos, graças a Deus, muito cheios, né? Ele está formado há 30 anos, isso já revela a idade, né? Pô, o cara tá velho, né? Mas tá ótimo. Mas tá ótimo. 30 anos no mercado da saúde aí, atuando na área de reprodução, foi professor de melhoramento genético de bovino de corte na PUC Minas. Ele é proprietário de uma empresa que se chama GPEC, Produtos e Serviços para a Pecuária, e também fundador da BH Embriões. Tem mestrado em zootecnia e é representante comercial da CRV Lagoa, que comercializa sêmen, né, e embriões desde 97. É com muita alegria que eu recebo o meu amigo Alessandro Cambraia. Olá, Eduardo. Beleza? Muito prazer, amigos. Estamos aqui hoje com essa oportunidade maravilhosa, abençoada, para ter essa conversa gostosa com amigos. Nós estivemos juntos na PUC Minas, né? Você foi meu aluno lá, grande profissional, grande aluno, um grande amigo que a gente carrega no peito. E fico muito feliz de estar aqui hoje, participando desse novo trabalho que você está colocando no mercado, muito importante para os colegas da medicina veterinária, da zootecnia, da agronomia, do agro em geral, a jornada comercial e exatamente apresentando um pouco daquilo que foi a minha carreira profissional, né? Desde o início, lá em técnico em agropecuária, lá em Bambuí, na verdade eu formei em técnico em agropecuária em 87, no Instituto Federal de Minas Gerais, Eu hoje tinha 6 anos. conhecido como Instituto Federal de Minas Gerais, de Bambuí, Campos de Bambuí. Antigamente a gente era conhecido como MEC Coagri, Rede MEC Coagri. Então também sou técnico em agropecuária. E de lá para cá, graças a Deus, uma carreira bastante abençoada e de sucesso, digamos assim, porque as coisas que a gente conseguiu, que a gente tem hoje, foram conseguidas graças a esse trabalho na área comercial, na área técnico-comercial, como médico veterinário trabalhando no campo. É isso aí. Gente, o Alessandro foi uma das primeiras pessoas que me tirou da faculdade para fazer estágio, né? Tive a graça de fazer estágio com ele lá. Ficamos lá quase 5 anos, né? Sério. Então, assim, mesmo depois de formado, fiquei um pouquinho com eles lá. Depois eu fui trabalhar numa multinacional, na Gener, né? União Química, que é uma empresa farmacêutica. Na verdade, é multinacional, sim. Hoje né? sim. Hoje sim. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho grande. E já fica o primeiro recado para vocês. Relacionamento com o professor te dá grandes possibilidades, né, Alessandra? A gente teve a graça de fazer lá as matérias. Você não foi meu professor diretamente, foi a Tchelle, né? E aí a Tchelle me indicou, porque eu era monitor dela, e ela me indicou e você fez o contato comigo, a gente começou a se relacionar e depois, dali pra frente... A gente esteve junto lá na PUC, né? Talvez ali 2010, 2009, alguma 2009, coisa assim. Na época, eu era colega da Maria Tchelle. E eu acho até mesmo, Eduardo, que talvez eu tenha influenciado na sua carreira profissional, na sua carreira comercial, porque nossa empresa trabalha com a área comercial. A GPEC, ela comercializa produtos veterinários, comercializa sêmen, hoje comercializa embriões. E você esteve conosco lá como estagiário, iniciou a sua carreira como estagiário, porque era um excelente aluno, e eu digo até vice-versa, né? Você consegue bons contatos com os professores, e os professores conseguem bons contatos também, tendo a possibilidade de lecionar, de trabalhar no corpo docente, nas instituições. E eu não tinha um trabalho de dedicação exclusiva na PUC Minas. Era um professor convidado, contratado, e tinha algumas disciplinas dentro da instituição e que me permitiram esse contato com grandes alunos como você. Desenvolvi um grande trabalho na oportunidade, como monitor da disciplina, e aí teve conosco na empresa. E acho que depois de formado, ficou conosco um tempo e desenvolveu bastante essa questão da área comercial. E hoje estamos nós dois aqui com parceiros aí, né, nesse novo empreendimento que vai trazer muito sucesso. Já fui estagiário, fui meio que funcionário lá, depois virei fornecedor pela Gener, depois fornecedor pela Seva, né? A gente acaba legal, que... por isso que tem essa amizade também, né? O trabalho nos aproxima, e nos aproximou esse tempo todo.
né? Depois você seguiu essa área comercial, trabalhando nos laboratórios, trabalhando na Genera, e era o assistente técnico e o representante comercial que fazia a visita para a nossa empresa e negociava conosco lá o fornecimento dos medicamentos, né? Então, assim, nunca houve uma distância muito grande. A gente esteve sempre muito próximo, acho que por isso nós podemos ter muita coisa para contar aqui hoje em afinidade para os nossos ouvintes, né? É isso aí. Então, Alessandro, para a gente poder começar e o pessoal começar a entender um pouquinho, quem que é o Você já contou um pouquinho da sua história assim, mas assim, quem que é o Alessandro na fila do pão aí, que de repente começou a fazer curso técnico, de repente falou, porra, vou ser veterinário, e aí teve esse tino para o comercial? Porque imagino que grande parte dos profissionais que saem da faculdade querem trabalhar com a parte técnica, né? Veterinário, reprodução, qualidade de leite, alguma sanidade. Da onde que surgiu esse tino comercial? Falou, poxa, de repente dá para fazer alguma coisinha aqui no comercial. Eu sou natural de Campo Belo, ali no sudoeste mineiro, por isso que acabei finalizando, na época, o 8º ano, né? Eu fui fazer o ensino médio, hoje conhecido como ensino médio, em Bambuí, no curso técnico. Na verdade, a minha família, tanto do meu avô quanto paterno e materno, os dois eram proprietários rurais, de pequenas propriedades. A família do meu pai é de Alfenas, tinha propriedade lá, e a família da minha mãe de Campo Belo também com propriedade rural. Mas a minha mãe era caçula e o pai do meu pai, meu avô paterno, faleceu muito precocemente. Então a minha avó acabou levando todos os filhos para Campinas e acabou crescendo numa unidade urbana, né, muito urbana, para poder criar os filhos. Vendeu a propriedade, que eu nunca cheguei a conhecer. E já o meu avô materno, ele era de Cristais, tinha propriedade lá. Era uma fazenda pequena que acabou sendo dividida em 10 pequenas propriedades para os tios. Então, a minha infância, na verdade, ela acabou sendo influenciada pela possibilidade de ir até as fazendas dos meus tios. Como a minha mãe era caçula, ela não ficou com nenhum pedaço de terra. Ela ficou morando na cidade e ela já lecionava, era professora. Então ela morava na cidade e nós, como sendo da família o único que não tinha terra, visitava os tios ali, que tirava leite. Nós estamos no estado de Minas Gerais, estado de maior produtor de leite do Brasil, então a gente cresceu com leite e com café, né? E a gente tem isso na família hoje. Meu irmão é produtor de café e eu sou produtor de leite. Então já surgiu ali, desde pequeno, uma vontade de fazer medicina veterinária. Porém, como a gente estava muito próximo de Bambuí, e por alguma razão eu tive conhecimento desse curso técnico que era muito bom, muito bem conceituado, e saí de casa aos 15 anos de idade para poder morar num colégio interno, estudar, trabalhar e me formar em técnico em agropecuária. Mas desde o primeiro dia no técnico, eu já entrei com o pensamento de fazer medicina veterinária. O técnico, ele foi talvez ali uma certa rebelião, uma coisa de querer sair de casa e provar para mim mesmo quem que eu poderia ser, o que me ajudou muito em termos de formação como pessoa, né? Na escola agrícola você aprende a trabalhar. Numa escola agrícola você tem aula pela manhã e atividades de campo à tarde. Então você tira leite, você trabalha dentro de laticínio, trabalha dentro de abatedouro, vende produtos na cooperativa, você planta, você trabalha com maquinário. Então, assim, a escola é fantástica. Hoje, o Instituto Federal de Minas Gerais, tem até um colega lá, o Eiti, né, que coordena aqui em Igarapé, em Ibirité, né? O instituto aqui, teve em Bambuí. Tem outros colegas nossos que estão lá hoje também. E de lá eu vim para Belo Horizonte, né? Na época a gente fazia os cursinhos aí, o técnico não prepara tão bem. Eu acabei tendo que fazer ali um pré-vestibular e depois, com muito esforço, muito sacrifício, muita fé, muita dedicação, eu consegui entrar na escola de veterinária da UFMG. E formando na medicina veterinária, o gosto sempre foi o mesmo da infância, da vaca, de trabalhar com bovinos, mais próximo de bovino de leite. Mas sempre foi o gosto ali de fazenda, né? Nunca na área pet, nem mesmo na área de equinos, mas na área da bovinocultura. E dentro da faculdade eu fiz muito estágio, trabalhei muito com pecuária de leite, com pecuária de corte. E quando eu terminei a graduação, surgiu os convites aí para fazer o mestrado, porque também eu tive a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos trabalhando em fazendas de leite lá. Que era uma iniciativa que eu tive exatamente para aprofundar aí a questão da língua do inglês, porque no colégio agrícola a gente não tinha nem inglês, não tinha nem no currículo a disciplina. Então, eu entendi que eu precisava ter um conhecimento bom de língua inglesa, tanto da fala, da conversação, quanto da leitura, né? E para o próprio mestrado, né? Foi importante depois.
E eu passei um ano, tranquei a matrícula, em 94, eu fiquei de 93 a 94 morando nos Estados Unidos, em Wisconsin e Michigan, estados bem leiteiros, né? São bacias leiteiras, com bastante gado holandês. E quando eu voltei, me surgiu, por isso apareceram os convites aí do mestrado. E, na verdade, acabou que minha primeira atividade foi trabalhando com pré-munição, através de um convite do professor José Divino Lima, falecido, saudoso José Divino, um profissional fantástico da parasitologia, do Instituto Biológico, da Escola de Veterinária da UFMG. Aliás, até é uma pena a gente não poder citar tantos mestres fantásticos que a gente teve, né? Dentro da Escola de Veterinária da UFMG. Mas o professor José Divino me deu a primeira oportunidade de emprego. Me contratou para trabalhar com pré-munição. A gente, na época, o Brasil importava muitos animais ali em 96, né? 95. Importava muitos animais ainda da Europa e dos Estados Unidos. Angus, pato suíço, holandês, até com raça Pinzgau. Eu trabalhei uma raça austríaca. E eu, então, assumi algumas pré-munições. Então, a gente ficava o dia todo na propriedade do Zé Divino. Eu trabalhei numa pré-munição no Parque de Exposições de Campo Belo, de gado parto suíço. Campo Belo era um polo de bastante criadores de parto suíço. E a primeira carreira foi na pré-munição. Posteriormente, uma colega me chamou para uma sociedade, uma clínica veterinária de pequenos na cidade de Sete Lagoas, pela proximidade. A fazenda do Zé Divino era Esmeraldas, então pela proximidade a gente fez essa clínica lá, muito bem feita, muito bem construída. E eu trabalhei bastante com pet, clinicando e dando plantão e participando de cirurgia como auxiliar, né? Não cirurgião principal, mas como auxiliar. E até mesmo interessante essa passagem, porque às vezes na faculdade a gente dá muito foco em determinados pontos e depois acaba que o vento, a oportunidade, alguns colegas dizem a sorte e tudo, mas eu acredito que é o relacionamento, né? O que a gente vai falar muito aqui hoje, esse relacionamento, de conhecer pessoas e tudo, e estar sempre bem com as pessoas, sempre respeitoso, sempre cordial, dando oportunidade, escutando, conversando, aprendendo bastante aí no relacionamento. Então, nesse relacionamento, acabou surgindo essa oportunidade de ter uma sociedade lá, em Sete Lagoas. Porém, eu estava também no mestrado, tinha acabado as pré-munições, estava no mestrado e estava na clínica. Então, foram tempos difíceis, né? Jovem, recém-formado, você querendo sair, namorar, etc. e tudo, e era de domingo a domingo, Eduardo. Então era assim, eu entrava na faculdade segunda-feira de manhã e ficava até quinta, pegava o carro, ia para Sete Lagoas, entrava na clínica, era 24 horas, plantão noturno, sexta, sábado, domingo, dormia domingo, acordava segunda de madrugada, vinha para Belo Horizonte. Então foi um ano e meio aí nessa batida aí, meio puxando. A vida que você pediu a Deus, né? Não, mais ou menos. Assim, né? Mas foi a vida daquele momento. A gente, jovem, a gente tem muita vontade, muita garra, muita energia. E naquele momento foi interessante. E o que aconteceu realmente é que a coisa bugou pela dificuldade do desafio mesmo. Um ano e meio, você ir na casa da minha mãe, Réveillon, Carnaval, Natal. Aí meio que deu uma cansada, né? E eu estava no mestrado já um período, tinha interesse em terminar o meu curso de pós-graduação na UFMG. E aí, então, eu optei por encerrar minha sociedade na clínica naquele momento. Na verdade, eu trabalhava com pequenos, mas eu tinha algumas fazendas de consultoria lá em Sete Lagoas, né? Hoje, inclusive, a fazenda, por exemplo, me fugiu o nome aqui agora, mas depois eu vou lembrar, era onde eu trabalhava, que era um antigo proprietário, o Dr. Carlos, e é uma fazenda grande de holandês. Hoje, daqui a pouco, eu me recordo. Mas eu trabalhava também em algumas fazendas na região, no sábado, e ficava clinicando ali quinta, sexta, domingo. E, porém, encerrei essa sociedade e fui terminar o meu mestrado. Aí, já falando da área comercial, o que aconteceu? Durante o meu mestrado, eu conversava sempre com os colegas e a parte de melhoramento animal, você não tem assim uma consultoria, né? É diferente, nutricionista, reprodução, clínica, você acaba que tem muita especialização e você é contratado como especialista para uns determinados trabalhos no campo. E na parte de genética, não tem tanta contratação para você prestar uma consultoria em melhoramento animal, a não ser realmente mais acadêmico, né? A pesquisa,
e a parte das instituições, né? A gente vê os programas de melhoramento hoje são muito ligados às universidades, à Embrapa e etc, né? E sua formação era genética, assim, E era genética, era em melhoramento. Eu estava trabalhando bastante com melhoramento e gostava de trabalhar com melhoramento. Então, o que aconteceu é que o sêmen surgiu como uma oportunidade de eu fazer melhoramento genético de bovinos, né? Através do sêmen, o Brasil, ele ainda é incipiente na inseminação. Acho que a gente insemina aí 25% do rebanho, 30% no máximo. Então, naquela época, acho que não era nem 15%, 10 a 15% do rebanho inseminado. Então, ali em 97, exatamente isso, né? Eu voltei para a escola de veterinária e sentado ali, conversando com os amigos, eu recebi um telefonema de São Paulo, do Sertãozinho, da Lagoa da Serra, que é a primeira empresa de inseminação artificial do Brasil, que naquela época, junto com a PECPlan, a ABS, né, eram as principais empresas de melhoramento genético do país, para assumir uma representação comercial de sêmen, de venda de sêmen. Então, eu peguei o carro, fui para Sertãozinho para uma entrevista e já voltei com botijão, com pasta, com catálogo de cliente. Aí nasceu a GPEC em 97, que na verdade é Genes Pecuária. Então, é um misto aí de genes, né? Então, tá no DNA mesmo ali, genética, genes, pecuária. E dessa forma foi onde a gente ingressou aí na área comercial. E como é que foi como é que está sendo nesses anos todos essa junção de trabalho técnico, que você continua dando assistência em algumas fazendas, hoje você tem uma equipe que trabalha com você, ou até alguns que estão lá, eu que dei estágio para eles, né, eu que coordenei o estágio deles, eu fico feliz por isso, que estão lá até hoje, amigos nossos. Como é que você como é que você concilia essa relação técnico-comercial? Você tem que vender, você tem que relacionar com as pessoas, fazer a parte comercial da empresa, e aí logo, para quem não sabe, a empresa hoje não está só no sêmen, né, ela já está com produtos, medicamentos, anti-inflamatórios. E como é que está esse seu trabalho em relação ao técnico comercial? Como é que você equilibra isso? Como é que está esse dia a dia seu aí? Bom, é interessante, porque eu te digo o seguinte, vamos voltar lá em 97, para a gente criar aí uma construção de tempo, porque eu acho que a vida ela é um processo mesmo de etapas, né? Eu tinha muito orgulho de fazer e muita vontade, e era muito gostoso fazer as visitas comerciais aos clientes, aos produtores de carne, de leite, podendo levar aquilo que eu aprendia dentro da instituição, da escola de veterinária, dentro de um mestrado, que é extremamente especializado. Então, eram os últimos trabalhos na Journal of Dairy Science, Animal Reproduction, eram os últimos trabalhos lançados em revistas, que a gente ia para a biblioteca, aprendia, estudava. E ali de manhã eu estava numa biblioteca de uma universidade tão importante quanto a UFMG, e à tarde eu estava numa fazenda, explicando aquilo para o produtor. Como é que a escolha dos touros, a importância da inseminação, a questão dos cruzamentos, da genética aditiva, da heterose, da força da heterose, dos objetivos de seleção, dos critérios de seleção. Então, foi muito prazeroso, porque era um trabalho comercial muito embasado tecnicamente, com as últimas novidades em termos de pesquisa e construção na área de genética e reprodução. Então, assim, foi fantástico, eu diria assim, era muito motivador, e eu acredito que essa deve ser a tônica para quem está começando, né? Você adquire conhecimento dentro de uma instituição e você leva esse conhecimento aos produtores, aos seus clientes, né? Então, essa é o que me motivou, que me motivava a ir para a fazenda, que motivava a dúvida do cliente era respondida no dia anterior numa sala de aula, e no dia posterior a nova ideia, a nova concepção era aplicada no campo, né? Então, assim, apesar de eu ter feito mestrado, que na verdade acaba preparando você para uma carreira acadêmica, geralmente os colegas fazem mestrado, depois fazem doutorado, eu sempre tive a ideia da extensão. Meu pai é um extensionista, meu pai é da Emater, de extensão rural, trabalhou a vida inteira na Emater, ele é um extensionista. Então, eu sempre tive a ideia de que o meu projeto, a minha participação dentro da instituição da universidade, mesmo como mestrando, era de levar o conhecimento ao campo, né? E dessa forma a gente fez durante muito tempo. Então, assim, essa junção do técnico comercial, eu acredito que ela é fantástica. Na verdade, você tem que
ganhar essa habilidade comercial nas visitas aos clientes. E aí nós tivemos oportunidade, como você também teve, né? Que hoje a gente sempre fala para os colegas aí, ó, você tem a oportunidade de trabalhar numa multinacional, num laboratório, numa fábrica de ração, numa empresa que trabalha com ração, seja em pet, seja em grandes animais, de você ter muito aprendizado, muitas palestras comerciais, né? Como visitar um cliente, como se organizar em termos de cadastro de cliente, roteiro de visita, como você vai abordar, como é que você prepara o seu material, como é que você informa o seu cliente. Não são somente técnicas comerciais, mas você trazer todo esse conceito da medicina veterinária para dentro da relação comercial. E, na verdade, o sucesso ele vem com o sucesso do seu cliente. Então, o que a gente focava era sempre, eu não queria vender o que eu precisava vender, eu queria vender o que era bom para o meu cliente. Né? Então, se um exemplo simples, se um cliente tivesse precisando de 50 doses de sêmen, eu nunca teria coragem de vender 100 doses de sêmen para ele naquele momento, estragar o fluxo de caixa dele, ficar com o touro parado no botijão, etc. Então, a gente respeitava muito a necessidade do cliente. Então, era muito bem conduzido esse trabalho, de forma que a empresa ela persiste aí até hoje, são 28 anos de mercado, exatamente porque houve o respeito ao cliente. E assim, eu contribuo com o que você falou, porque existe esse preconceito, eu tenho falado isso em todo podcast, esse preconceito da pessoa que está formando, fala, poxa, mas eu não estudei para ser vendedor, porque existe esse mito que vendedor é ruim, que ele vai enganar o cliente, e você vem com esse conhecimento seu falando que a técnica pode contribuir na fazenda ou no pet shop ou em qualquer consumidor final, porque você traz a técnica e contribui com o produto. Né? O produto ele pode ser um parceiro do seu conhecimento técnico para chegar com a solução. Imagina você com o melhoramento genético, com a contribuição que você tem acadêmica. Sem um sêmen bom, e aí? Você vai trazer melhoramento genético como? Né? Sem um sêmen de qualidade, sem um processo técnico associado a um produto bom, não tem evolução, não tem sucesso do cliente. E aí eu falo de medicamento, né, de tudo. Então, assim, é muito importante a pessoa tirar esse mito de achar que, não, eu vou entrar só com a técnica. Ele compra onde ele quiser, ele compra o produto que ele quiser. Mas, às vezes, o que ele está comprando pode estar denegrindo o seu trabalho. Por quê? Porque ele não vai colher resultado, né? Exato. E aí, essa ideia tem que cair por terra. Né? Exato. Para que tudo isso acontecesse, o produto é a ferramenta. É a ferramenta. Então, entre um animal doente e o proprietário desesperado e um veterinário que está oferecendo a oportunidade de curar aquele animal, existe um medicamento que vai fazer a cura, que vai trazer a solução para as duas necessidades, tanto de quem está vendendo quanto para quem está precisando. Então, o produto é a ferramenta, o produto é a solução, e aí é que entra o diferencial do técnico. Porque ele vai ter muito mais capacidade de oferecer o produto da forma correta. A gente teve muito sucesso como representante comercial de sêmen. A empresa começou assim lá em 97 e foi até 2000 somente com o produto sêmen, que é o produto do melhoramento genético. Depois a gente vai falar mais, a gente evoluiu para outros itens, para outras áreas. E à época a gente tinha os dois lados, né? Tanto como colegas representantes comerciais, colegas que não eram técnicos, não era veterinário, era zootecnista. E a gente via esse colega com mais dificuldade em vender melhor. E a gente conseguiu sobressair à frente dos colegas que começaram junto conosco. Largou todo mundo junto. Ali em 2004, eu fui eleito, nosso escritório foi eleito durante, se não me engano, 4 anos. Nós fomos eleitos os maiores representantes comerciais da CRV do Brasil. Se não foi 4, foram 2 anos, por 2 anos aí. E se não for o maior de sêmen, era o maior de leite, né? Da Lagoa da Serra, que sempre foi uma das empresas mais conceituadas no mercado para venda de sêmen. Hoje, CRV Lagoa. Então, a técnica, o conhecimento nos ajudava muito a vender mais. E aí você tem o resultado, você tem o seu cliente satisfeito e a recompra, o interesse de uma nova visita. E claro que você não poderia nunca estar visitando e levando a mesma informação. Então, a tecnologia, a evolução tecnológica nos permitia cada vez mais estar presente nas propriedades com novidades. Por exemplo, em 2000, a gente começou a trabalhar com os protocolos de ATF. Até 2000 era inseminação artificial com observação de cio. Eu lembro, como consultor, como veterinário assistente em fazenda, montando em cavalo,
para fazer rodeio de vaca, de animal em observação de si, na época da estação de monta, principalmente em gado de corte. 5 horas da manhã, saindo debaixo de chuva, para mostrar para o vaqueiro como é que olhava assim, o que, que ele tinha que ficar atento, os sinais que ele tinha que, como é que ele organizava a anotação, levar esse animal no curral. Então a gente viveu isso também. Por outro lado, dentro da própria universidade, havia sim, o professor ele cobrava um pouco da gente, mas você está fazendo um mestrado, você não vai fazer um doutorado, você não vai fazer um pós-doutorado, você não vai trabalhar numa instituição de ensino, você vai trabalhar com vendas, você tem uma empresa de vendas. A gente via, claro que não denegria, eu nunca me importei com isso, mas a gente via que a turma que estava ali estudando e cada vez com mais pesquisa, fazendo doutorado e etc e tudo, era a turma de preferência dos professores, né? Era quem eles admiravam mais. Não era a gente que estava ali disposto a trabalhar comercialmente a partir dos conhecimentos adquiridos dentro da instituição. Então, acho que até a própria expectativa da instituição é essa mesmo, né? De você formar mestrando, depois doutorando e ter grandes professores aí nas novas universidades, nas novas faculdades. Eu acho que o preconceito vem muito dos professores também, sabe? Assim, esse conceito de que, né, o cara técnico ele é melhor. O cara técnico, que ele tira as melhores notas, talvez ele vai ser encaminhado ali para um mestrado, para um doutorado, ele vai ser quisto, né, pelos professores e... Não, esse aí é mais comercialzão. E eu vejo colegas, você também deve saber, colegas que na faculdade às vezes não tiravam as melhores notas, eram aqueles caras que estavam ali nas festas, mas tinham uma habilidade comercial danada, né? E hoje estão gerentes de empresas, diretores de empresas, pessoas que estão com grande sucesso, tanto financeiro como de carreira também, assumindo grandes cargos. E não era o cara mais técnico do mundo, mas ele tinha uma habilidade comercial e isso sobressai, né? Por quê? Eu falo que a habilidade técnica é muito importante, né? O cara que se formou em veterinária, agronomia e zootecnia, não tem uma habilidade técnica, ele vai sofrer no comercial, porque precisa dessa base, né? Como é que ele vai conversar com o produtor, com o consumidor? Mas se ele tiver um mínimo de técnica, tiver uma habilidade comercial forte, a tendência é que ele ultrapasse muito o sucesso na carreira, porque o comercial hoje manda muito, né? A gente tem que se vender o tempo todo, né? A forma de vestir, de conversar, de olhar para uma câmera, com a tecnologia hoje, mandar um vídeo, participar de uma entrevista, bater o olho no olho. Tem gente que não tem essa habilidade. E aí, por mais que seja técnico, ele tem dificuldade de vender o próprio serviço, né? Isso... eu acho que assim, a junção das duas aí é o perfeito da história toda, né? Acho que o aluno tem que ser bom aluno, independente de qualquer cenário que ele vai encontrar pela frente. Se você está dentro de um projeto, você tem que se dedicar àquele projeto. Então, se você é um estudante, você tem que estudar. E claro que a habilidade comercial, você até perguntou no início, a gente não nasce com ela. Eu não tenho na minha família, do qual descrevi aqui o meu passado inicial, não tem ninguém da área comercial, que tinha uma loja, que tinha uma empresa, que trabalhava na parte de vendas. Esse conhecimento ele foi adquirido, principalmente pelas oportunidades das multinacionais, que a Lagoa da Serra hoje é uma empresa de um grupo holandês. Eu já tive 3 vezes na Holanda, visitando e conversando e aprendendo. Agora, essa necessidade ou a vontade de adquirir habilidades comerciais, ela tem que existir e ela vai te abrir muitas porteiras e vai realmente transformar o seu negócio. Por mais que você tenha conhecimento, se você não aplica esse conhecimento, se você não se relaciona, se você não expande ou você não consegue trazer para o mercado de uma forma de visita, de atendimento, de cliente, de mercado, ele vai simplesmente ficar com você e você não vai poder, por mais que seja um grande profissional de informação, de estudo, de pesquisa, você não vai conseguir passar isso. Você não passando isso, tá se perdendo, né? Então, o comercial entra nesse ponto de você conseguir ter essa habilidade de transformar a informação em algo, em resultados, na realidade. Financeiro, né? O financeiro é a consequência. Uhum. O financeiro é a consequência. A gente trabalha, por exemplo, de uma fazenda, aumenta a produtividade, reduz o custo, aumenta a eficiência, melhora a reprodução, melhora a genética, melhora a nutrição e a consequência é o ganho financeiro. Da mesma forma, dentro de uma empresa, um profissional com muita dedicação, com metas cumpridas, com visitas organizadas,
com respeito ao seu cliente, com relacionamento, um atendimento organizado, horário de chegada, de saída, uma agenda bem feita, ele tende a subir dentro de uma empresa na carreira e saindo aí de assistente técnico para supervisor, para depois diretor e chegar até mesmo CEO de uma multinacional, né? Mesmo não tendo uma carreira brilhante na universidade, mas porque a habilidade comercial, a dedicação, o esforço, o compromisso dele transformou a vida dele de forma favorável. O Alessandro hoje, dentro do trabalho de segunda a sexta, quantos por cento ele é comercial e quantos por cento ele é técnico, assim, no seu dia a dia? Você que está aí no mercado aí há esses 30 anos aí. Acho que são fases, né? São fases. Hoje, assim, Na fase de faculdade ele era muito técnico, né? Ali na PUC, muito compromisso de preparar a aula, de estudar bastante. Lá no início, a gente estudava muito mais. Não que não estude hoje ou não que o estudo não seja importante, ele é eterno, né? A gente tem que estar estudando o resto da vida. Eu gosto bastante de ler uns bons artigos aí, entender, participar de congressos, participar de convenções, né? A gente não pode parar nunca. Mas o meu trabalho hoje, Eduardo, ele é mais comercial. Ele é mais comercial. Na verdade, dentro das duas empresas hoje, da GPEC e da BH Embriões, eu sou o responsável pela captação, eu sou o responsável pela área comercial, onde eu mais dedico hoje o meu tempo no atendimento ao cliente, na área comercial. E pela questão mesmo do relacionamento, da confiança, da habilidade, do conhecimento de mercado. Nossa empresa hoje elas têm mais de 5 mil clientes cadastrados, são 28 anos de trabalho no campo. Então, assim, a minha dedicação ela é comercial e eu procuro evoluir comercialmente, me preparar comercialmente, né? Através de inteligência artificial, os produtos, o conhecimento dos produtos, as propostas, a forma de apresentar as propostas, a maneira de organizar isso dentro da empresa, em termos de cadastro de clientes, sistema, de cobrança, de faturamento. Na verdade, hoje, como proprietário Na verdade, hoje nós somos 4 CNPJs lá, e são 5 atividades, né? Nós temos a atividade da representação comercial, da CRV, Lagoa da Serra, nós temos a atividade de comercialização de produtos veterinários, hormônios, medicamentos, vacinas, antibióticos, antiparasitários, nós temos a atividade da prestação de serviço veterinário, uma equipe hoje com 16 médicos veterinários no campo. Que fazem todo tipo de trabalho, que faz todo tipo de trabalho. Qualidade do leite. Todo tipo de assistência. E temos a atividade do laboratório, que produz embriões, a BH Embriões, aqui em Belo Horizonte, na Pampulha, ali perto da Escola de Veterinária da UFMG. E hoje também um novo projeto de cursos, mas até outro também. Nós temos mais 2 projetos, na verdade são 6 atividades aí, tá? Já está me fugindo aqui um pouco da memória, porque é muito recente. Antes dos cursos, eu iniciei um trabalho com uma fazenda. Então, eu tenho lá doadoras de leiteiro, tenho no Vila Girolando de recria. O mercado ele é muito pujante dentro desse setor, né? De você ter uma vaca G para produzir através da FI, você produzir uma bezerra Girolando. E o mais recente, sim, você disse, são os cursos em parceria com a Fazenda Roça de Cima, de Cláudio Cerqueira, aqui em Pedro Leopoldo, uma estrutura fantástica que Cláudio montou lá. O André, o veterinário colega nosso, coordenador desse projeto lá. A gente está aí quase todo final de semana treinando profissionais para o mercado de trabalho. Eu acho que é uma coisa muito nobre. Eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso disso, a gente poder qualificar profissionais. Porque são muitas instituições de veterinária que você tem no país todo aí hoje. Se não me engano, você até comentou recentemente, né? Acho que são mais de 500. Só para ter um número aqui, quando eu me formei, nós éramos 50 então, no Brasil. Né? Acho que nos Estados Unidos não tem, são 50 até hoje, né? Uhum. Então, assim, são muitas instituições e acaba que, até com o EAD, né, que teve uma luta aí do CRMV, mas não conseguiu ainda. Então, acaba que o aluno ele não tem tanta possibilidade prática. A gente trabalha muito com reprodução, muita prática, né? Curso de inseminação artificial, curso de transferência de embriões, curso de aspiração folicular, cursos de exame ginecológico, de doadora, de receptoras, de qualidade de leite. Então, a gente está qualificando os profissionais. Então, são todos esses CNPJs, na verdade, todas essas atividades estão aí em 4 empresas, né? 4 CNPJs e todas elas aí onde eu fico à frente para tentar organizar financeiro, administrativo, marketing, mas o meu dia a dia é o comercial, é o cliente. O meu foco é o cliente. Quanto que você acha que o comercial te ajudou a entrar em grandes fazendas? Porque a gente sabe que o veterinário que forma agora, o zootecnista, o agrônomo,
ele sai sem uma reputação, na verdade a palavra é essa, ele sai sem uma reputação forte. Então ele começa ali fazendo um contato numa cooperativa, nos vizinhos, né? O quanto que o comercial te ajudou a entrar numas fazendas assim, de renome, né? Porque hoje você falou que você tem 5.000 clientes e talvez tenha uma parcela grande de grandes fazendas. Você acha que o comercial te ajudou isso ou foi mais a técnica que te colocou dentro dessas fazendas? Claro que é a associação das duas, mas assim, teve um peso comercial, a empresa? A gente aprendeu muito a vender. A CRV, ela todo ano, vários cursos, eu lembro de vários profissionais, o Luiz Antônio, que me veio aqui agora à mente, e profissionais renomados na área comercial, na área de marketing, na área de estratégia comercial, que nos presentearam com grandes apresentações e nos trouxeram muitas habilidades para poder fazer uma visita ao cliente. Então, assim, eu era muito dedicado a esse ponto de aprender comercialmente, aprender a trabalhar a venda e me preparava para as visitas, tanto em termos de material, quanto em termos de qual o produto que eu ia oferecer, o que aquela fazenda teria, qual seria a necessidade daquela propriedade, daquela atividade naquele momento, o que eu poderia oferecer para o meu cliente naquele momento. Então, isso era tudo muito bem conduzido, né? A partir da abertura comercial através da organização da visita, do horário, do material, Do nome, né? do nome, da abordagem, a partir daí a gente construía na visita comercial, no relacionamento com o cliente, né? A gente construía as demandas. Então era andando ali na fazenda e começando a enxergar onde é que estavam os pontos de possibilidade de melhoria do produtor, né? Nessas palestras mesmo a gente aprendeu que o produtor rural ele tem dois desejos, né? Ou é um calo que está apertando ali o pé dele, e ele tem interesse em cuidar daquela dor ali, então é um prejuízo que está tendo, uma vaca que não produz, um animal que não emprenha, ou é um sonho, né? Então a gente entendeu, isso veio tudo de palestras comerciais, né? Que o perfil do produtor, né? Ou ele está com um calo doendo, ou ele está com um sonho. Então a gente chegava, começava a visita e começava a entender se ele estava com um calo ou com um sonho. Porque às vezes a coisa estava muito organizada, mas ele tinha um sonho de ser bem maior. Ou às vezes você chegava, porque era um cliente pequeno, médio, grande, a gente nunca teve essa distinção. Para mim era um prazer visitar, coisa que eu sinto saudade, hoje o dia a dia me consome mais, eu não consigo visitar tanto. Mas era muito legal poder contribuir e voltar lá depois e ver as coisas acontecerem, principalmente quando a gente implantava a inseminação artificial, porque era um produto muito superior, né? O Brasil inseminava 15%, hoje insemina 25%, como eu disse anteriormente. Agora nós estamos com um projeto novo, que é a transferência de embriões. Hoje eu participei, inclusive, de uma reunião da ASBIA e da SBTE, que está juntando um índice de embriões aí para ser lançado no Brasil, para a gente conhecer mais sobre a transferência de embriões, qual o percentual das nossas vacas recebem embriões, né? Estão sendo utilizados como receptoras, que são dezenas de laboratórios espalhados aí pelo Brasil todo, além das grandes empresas de melhoramento genético. Então a gente está conhecendo esse mercado de embriões, tem agora esse desafio de levar a transferência de embriões, e para esse desafio acontecer, o comercial é importante. Não tem que estar ali com a habilidade de vender o nosso produto, o nosso serviço. Hoje, quando você falou que lá atrás era CRV Lagoa e ABS, né? Hoje, quantas empresas que comercializam sêmen aí? Tem muitas, assim. Afiliadas às BIA, eu escutei hoje, são 16 empresas que estão Olha pra você ver, afiliadas às 16 empresas que precisam de veterinários, zootecnistas, técnicos para poder movimentar, comercializar, levar técnica, levar tecnologia que aprende na faculdade, associado a um produto de qualidade, né? Então, são muitas oportunidades que a gente tem na área comercial relacionada à parte técnica só de reprodução. A gente está falando de reprodução, né? Exato. Então, quando a gente fala de qualidade de leite, nutrição, sanidade, aí tem uma infinidade de empresas. Vamos falar um pouquinho agora desse profissional que está chegando. E como você falou, gente, a GPEC, ela faz estágio, ela concede estágio para muitos estudantes, né? Principalmente os que estão mais próximos aqui de Belo Horizonte, né? Na Federal, na PUC, essas faculdades todas que tem aqui. Então, primeiro você vai ter o link aqui no vídeo, com o link da GPEC para você entrar, conhecer, buscar uma forma de fazer um estágio, se você estiver próximo, e também aproveitar e conhecer a empresa. Então, falando desse profissional que está chegando, qual que é a visão que você está tendo desse profissional? Porque a gente sabe que aumentou demais o número de faculdades. Consequentemente, a gente está falando que aumentou o número de profissionais disponíveis, né? Eu comentei, hoje nós somos mais de 200 mil profissionais somente veterinários no Brasil, fora zootecnistas e agrônomos, né? Falando do mercado agro e do pet. Esse número de profissionais tem aumentado
Qual que é a sua visão em relação a esse profissional que está chegando? O que você está achando desse profissional? Ele é um bom profissional comercial? Ele é mais técnico? Ou ele está deficitário tecnicamente em relação ao que era? Ou qual que é a sua visão desse profissional que está chegando na GPEC para fazer um estágio? Eu acho que a defasagem comercial ela ainda é existente e iminente, né? As instituições não prepararam e eu não vejo assim que tem preparado o aluno, o graduando, o discente para Atuar atuar comercialmente. comercialmente, né? Então essa questão ela ainda aí persiste ainda. É o que a gente percebe, o aluno muito ansioso para aprender as questões técnicas, mas, por exemplo, na nossa empresa nós temos um departamento comercial, então eu tenho médicos veterinários trabalhando na área comercial e tem médicos veterinários trabalhando na área de campo, na assessoria e na consultoria no dia a dia. Então, assim, o interesse total, quase que completo, é por aprender as questões de campo, e rodar junto com os colegas, fazer transferência de embrião, protocolo, acasalamento genético e etc. E quase nenhum profissional interessado chegando assim, eu quero um estágio em vendas, a sua empresa trabalha com vendas, eu quero trabalhar junto com o Igor, né, um colega nosso lá da PUC Uhum, também, sim. mandar um abraço aí, o Igor é fantástico, é um cara de comercial fantástico, né? É. Aliás, é um dos grandes veterinários com a habilidade comercial que a gente conhece, que graças a Deus está lá conosco. E ninguém está ali querendo sentar ali no departamento para vender, aprender a vender, aprender a mexer em sistema das empresas, né? Como é que tira um pedido, como é que faz uma Participar de venda, uma negociação, né? fazer Igual parte de uma negociação, o oferecer o Emilson está produto, ali o tempo todo montar um conversando, né? orçamento. A gente não tem isso. Então, eu vejo assim, vem ainda da instituição um aluno com muita vontade de ir para o campo, vontade técnica, com pouca vontade comercial. A gente, como você colocou, nós temos um processo seletivo de estagiários que já acontece há bastante tempo, desde a época que eu lecionava na universidade. Eu ainda dou alguma aula, faço uma aula por semestre lá na UFMG, tenho algum contato com alguns alunos lá, através da professora Helena, da professora Sandra, no 8º período, em Gá de Leite. Mas desde aquela época da PUC, a gente procurava selecionar bons estagiários para estar conosco, para depois ter a possibilidade de estagiários serem colegas das empresas, né? E esse processo seletivo existe lá dentro, ele está mais robusto hoje, a cargo do João Lucas. A gente faz uma entrevista, ela é muito ligada ao próprio currículo, a questão da indicação do professor, a questão da apresentação do profissional na entrevista, o jeito que se veste, como que ele se apresenta, o desejo dele, como ele vem direcionando o curso dele. Então, não tem nem muito sentido chegar um candidato a estágio na GPEC que trabalha com bovinos com uma carreira de estágio a vida inteira dentro de uma clínica veterinária. Eu acho que isso pelo nosso próprio curso, a graduação em medicina veterinária, ela vai te dar várias oportunidades, várias portas aí de trabalho, né? A inspeção, a questão da própria carreira acadêmica, você trabalhar com bovinos, trabalhar com equinos, trabalhar com suínos, trabalhar com aves, trabalhar com clínica, trabalhar com cirurgia, aquicultura, zootecnia. Então, assim, eu acho que é importante o aluno, ele dar uma direcionada, acho que ele não pode fechar portas, acho que ele tem que ser bom em todas as disciplinas, ele tem que estudar todas as disciplinas, porque, por exemplo, ele pode trabalhar, estudar o currículo, fazer um estágio em bovino a vida inteira e quando formar surgiu uma mega oportunidade de trabalhar comercialmente numa empresa de suínos. E ele pode ir para lá porque é um bom salário e ele gostar de trabalhar com suínos, mas isso só vai aparecer essa oportunidade para ele se ele tiver pelo menos ali um bom currículo em termos de nota, nas disciplinas ligadas à suinocultura. Acho que ele não pode fechar portas, mas como são várias possibilidades, é interessante que ele desenhe assim, um determinado caminho, até mesmo por afinidade. Eu gosto mais de pequenos, eu gosto mais de grandes, né? Então a gente olha muito isso, como é que foi ali os cursos, né? Os estágios que ele fez. E ele vem para o nosso processo seletivo, a gente faz um processo seletivo no início de cada semestre, colocamos aí em torno de 8 a 10 estagiários. Na área comercial, sempre tem vaga, é sempre um prazer receber um aluno lá que gosta da área comercial. O laboratório também, né, na produção de embriões. E depois esses alunos, hoje mudou, né, na minha época, perdão, não tinha o último ano como estágio curricular, você passava 6 meses, passa 6 meses hoje aí fazendo um estágio,
E quando eu formei era 10 períodos aí de aula, muito forte mesmo, integral. E então a gente absorve esses alunos também do último ano, do último semestre, para ficar conosco lá fazendo estágio. E aí, óbvio que o bom aluno, o bom estagiário, a pessoa que conversa, que tem uma habilidade comercial, que se apresenta bem, que tem compromisso, que é responsável, que tem outras qualidades aí como pessoa, né? O relacionamento com os colegas, o respeito, a vontade, a disciplina, eles são aí candidatos a estar conosco no trabalho futuro aí como médico veterinário. E é legal, Alessandro, porque você estava falando da questão do comercial, eu fiquei pensando aqui. Se o cara for bom comercialmente, mesmo que ele faça estágio na GPEC, por exemplo, se surgir depois da formatura uma possibilidade na suinocultura, na avicultura, se ele tiver uma habilidade comercial e for desenvolvendo isso, a área comercial tem essa vantagem, porque ele vai aplicar o conhecimento comercial em qualquer área. Né? Assim, Exato. ele tem uma habilidade em bovinos, mas, poxa, surgiu uma oportunidade. Eu tive colegas que foram para a suinocultura, hoje estão no PET. Por quê? Porque ele tinha um tino comercial de relacionamento, de conversar, de entender a demanda. E aí ele vai lembrando daquilo que ele aprendeu e vai aplicando, vai tendo o conhecimento que a empresa dá para ele. E aí ele desembola. Então, eu enxergo a área comercial com esse privilégio, né, de dar a possibilidade da gente migrar de carreira dentro da veterinária, zootecnia, e te dar a possibilidade de crescer, mesmo sem aquela técnica toda que você trouxe da faculdade, né? Eu acho até que o sucesso das nossas empresas, ele passou muito pelo relacionamento comercial e pelos clientes, pelo trabalho que a gente desenvolveu. Então, mesmo que você seja um ótimo profissional sem cliente, você vai aplicar o seu conhecimento onde? É. Eu acho que é aquela situação, né? Você vai montar um negócio, a primeira coisa que você tem que ter é cliente. Se você tiver demanda para o seu negócio, seja ele qual for, o produto ou serviço, você vai ter a venda do serviço ou a venda do produto. E a venda do serviço ou a venda do produto te dá fôlego para você seguir adiante. Então, o sucesso das nossas empresas, ele passa muito pela carteira de clientes que a gente montou desde o primeiro dia. E essa carteira de clientes foi feita através de visitas comerciais, de atendimentos comerciais, seja por telefone, visita a escritórios em Belo Horizonte, visita às propriedades rurais, né? Então, a nossa clientela, o comercial que a gente fez, tudo que a gente construiu, e a gente veio que trabalhando por etapas, né? Então, por exemplo, nós começamos a trabalhar com venda de sêmen. E para vender sêmen, a gente olhava cio lá em 97, 98, mas se a vaca não der cio, o sêmen não era consumido. Aí vieram os protocolos hormonais. Começou ali em 2000, eles se efetivaram muito ali em 2004, 2005. A IATF cresceu muito nessa época. A gente foi pioneiro aqui em Minas, norte de Minas, várias palestras, levando a tecnologia para o produtor. Então, através da IATF, inseminação artificial em tempo fixo, você vendia o hormônio, protocolava a matriz, aí ela ia ser obrigatoriamente inseminada. Então, era uma dose de sêmen a mais que era comercializada. E aí depois, para poder inseminar, às vezes ele não tinha um profissional gabaritado dentro da fazenda, então nós criamos um corpo, um grupo de médicos veterinários que foram prestar o serviço da inseminação, prestar o serviço do protocolo, da avaliação ginecológica, da sincronização de matrizes. Então, nós criamos uma empresa de serviços veterinários. E aí, entendemos que na pecuária leiteira, a inseminação, ela tem o prejuízo de trazer o macho, né? 50% fêmea, 50% macho. Situação que não foi tão bem resolvida com o semi-sexado, que ele é desafiador a concepção para o semi-sexado a campo, principalmente quando associado a protocolos de inseminação artificial. De IATF. Então, surgiu a oportunidade de ter um laboratório de embriões, montar a BH Embriões para produzir o embrião, porque principalmente em gado de leite, você aspira as doadoras, coleta os ócitos e faz a fertilização in vitro com o semissexado. Aí você tem um produto fêmea, um embrião 90% fêmea, dos embriões colocados, é 85%, 90% de taxa de determinação sexual para a fêmea. Aí você transfere aquele embrião na propriedade leiteira, então você tem a maioria nascimento de fêmeas, né? E aí, então, montamos o laboratório. Depois, num determinado momento, a gente enxergou que eu precisava das doadoras para poder ter o ócito. E, às vezes, só os nossos clientes que têm essas doadoras, em determinados momentos, eles não estavam ocupados, ilimitados, fornecendo embriões para outros projetos, ósseos para outros projetos. Então, nós
criamos a Fazenda Boa Esperança lá em Arcos, vizinha ali da Calçolândia, ali bem na beira do asfalto, ali super bem localizada, uma central de doadoras para ter as doadoras para fornecer os óseos. E por último, a gente entende também que o mercado ele tem que crescer. Eu acredito que esse mercado de ETF, de transferência de embriões, ele é 1%, 2% do que da biotecnologia de reprodução no Brasil. E para esse mercado crescer, nós vamos ter que ter profissionais que fazem a transferência de embriões. E por isso nós montamos agora um centro de treinamentos ali em Pedro Leopoldo, na Fazenda Roça de Cima, para poder treinar os profissionais de campo. Né? Então, é tudo realmente uma construção daquilo que o mercado vai te cobrando, vai exigindo, vai pedindo, e você vai entendendo comercialmente, numa visão bem ampla, bem geral, que a gente fala, está dentro do mesmo core, né? Geral no sentido de entendimento, mas restrita àquilo que é a sua atividade, que é o seu core, que é o seu trabalho, que no nosso caso, basicamente, é reprodução e melhoramento genético e sanidade. E olha que legal, assim, para você que está assistindo aí, ao mesmo tempo que vem com conhecimento técnico, percebe uma oportunidade comercial. Aí cria-se, né, uma representação para poder juntar. Daqui a pouco percebe-se que existe uma tendência no mercado para embrião. Cria-se uma empresa que precisa do técnico para comercializar isso naquela região. E aí, de repente, percebe-se que precisa de uma empresa com doadoras. Então, o comercial está presente em tudo. Mesmo a pessoa que quer falar, eu quero ser técnico, eu quero ser exclusivamente técnico, eu não quero nunca se relacionar com o cliente. Você não vai ter sucesso na sua vida profissional, porque você sempre vai depender da parte técnica para comercializar o seu serviço e entender que o mercado vai mudando, né? O cara que ficou parado na IETF lá em 2000, ele está fora do mercado hoje, da linha da reprodução. Né? Então, ele tem que estar sempre estudando, mas percebendo que o mercado vai guiando a gente, né? Era inseminação, de repente é embrião, né? Agora tem cursos para poder trazer esse cara para dentro da empresa e oferecer esse trabalho, porque às vezes na faculdade, e o número de faculdades aumentando, né, Alessandra? A gente sabe que nem todas vão dar essa oportunidade do cara aprender a mexer com embrião, a mexer com uma novilha, entender sexagem. Muitas faculdades o cara não tem essa prática. E acaba que a experiência de estágio vai te dar essa possibilidade, né? É muito legal. Só para resumir isso, a gente que é da área comercial, a gente fala, né? E brinca muito. Tem o pedido, né? A gente tem o pedido, que é a necessidade do cliente. Primeiro tem que ter o cliente. Você tem que se relacionar comercialmente, visitar, conhecer, manter ali o cadastro dele, criar um sistema para você manter o cadastro dele, o telefone, os e-mails, o WhatsApp hoje, tem tanta maneira de se conectar hoje, né? Antes a gente tinha um telefone, eu comentei antes aqui com vocês, com a Elaine, com você, a gente começou com um pager, né? Fax, pager, era coisa bem antiga mesmo. Aí tinha os clientes, e o cliente ansioso pelo negócio, pela melhoria. E esse cliente, então, ele queria o pedido, seja de produto, seja de serviço, seja de medicamento, seja de protocolo, seja de embrião, seja de sêmen. Então, a gente foi através do pedido. Primeiro eu tenho o pedido, primeiro eu tenho o meu cliente, depois eu tenho o interesse do meu cliente em fazer aquele negócio, me dá o pedido, me dá o serviço, e depois eu tenho que criar as estruturas, as empresas para poder atender aquele cliente. Então, na verdade, é o comercial absoluto, né? Você tendo o cliente, você tendo os atendentes ali do cliente e você tendo o produto para atender o cliente, ou o produto ou o serviço para atender o desejo e a necessidade de crescimento daquele cliente. É isso aí. E hoje, o que você teria para falar para... Não é o recado final ainda não, mas assim, o que você teria para aconselhar essas pessoas que estão chegando, formando no 8º, 9º período ali, que fizeram alguns estágios, mas está entrando no mercado que tem a parte técnica e tem a parte comercial. Que conselho que você daria para essa turma aí que está vindo? O que eles podem fazer? Onde que eles podem se especializar? Que curso que você recomendaria que eles fizessem para, de repente, chegar com um profissional um pouco mais bem preparado para esse mercado que está aí aberto, né? O aluno e o recém-formado... E você que é professor, né? Tá lá dentro, né? Você conhece ali o dia a dia então, da aula, eu né? me orgulhava muito dos bons alunos, né? Aquele que estudava, que chegava, que perguntava, acabava... O bom aluno, para mim, é o que me procurava depois da aula. Esse que levantava da carteira, às vezes, aquele que às vezes ele não queria ficar perguntando tanto durante a aula, até mesmo para não aparecer, para não ficar ali interrompendo a aula toda hora e tudo muito. Era uma descrição que eu acho fantástica, sabe? Um bom senso, eu digamos assim. Porque tem aluno que fica perguntando toda hora, quer aparecer, né? E às vezes nem tem dúvida, ou uma pergunta besta e tudo. Então, esse não é o que só pergunta, é o que faz a pergunta inteligente. Mas aquele que te procura depois da aula e fala, professor,
e sobre isso e tal, você falou isso, você falou aquilo e etc, né? Esse aluno, ele realmente já se destacava, mas por interesse e por dedicação. A pergunta inteligente, ela tem que ter conteúdo, e o conteúdo vem com estudo, né? Então, e você tem hoje 1000 ferramentas aí de aprendizado, né? Você tem a própria inteligência artificial, eu acho que os jovens não podem se fugir da inteligência artificial. Eu tenho muito interesse em cada vez utilizar mais, em aprender mais, porque é uma ferramenta que está disponível nesse século e que a gente não teve, e que é fantástica para poder trazer conhecimento. Então, o conhecimento ele é importante. E depois, aquilo que eu disse mesmo, durante o curso de medicina veterinária, tem que estar fazendo alguns estágios, tem que dar uma definida em termos de carreira, o que gostaria, se tem mais afinidade com pets, se tem mais afinidade com grandes, se gosta de viajar, se gosta de trabalhar dentro do escritório. As outras questões ligadas também às questões públicas, né? Trabalhar no IMA, ministério, ou você trabalhar concurso, né? para algum concurso, ou você prestar serviço para alguma propriedade, ou seguir a carreira acadêmica. Isso é importante, que você vai dando um direcionamento. E procurar as empresas que têm mais afinidade com aquilo que você gosta de trabalhar. E fazer estágio, trabalhar com colegas e se preparando cada vez mais. Acho que o bom professor, aquele que é da sua área e que você tem afinidade, você gosta do professor, do docente, do profissional que está ali à frente, ele te representa, né? Você olha para ele e fala, eu quero ser igual a esse cara aí, eu quero aprender com ele. Então chega, conversa, pede oportunidade, faz um trabalho de iniciação científica. Eu, particularmente, Eduardo, não são tantas oportunidades assim, mas você tem as pós-graduações hoje, que são muito ofertadas aí no mercado e que dão uma qualificação. Eu acho que tem que ter uma qualificação pós-graduação, né? Eu acho que o mestrado para mim, foi fantástico. Eu aprendi muito, ele é muito exigente, te exigia muito em termos de estudo e disciplinou bastante. Mas quem tem a oportunidade de fazer mestrado, faça um mestrado. Eu acho que é fantástico o mestrado. Acho que você tem que se especializar além da graduação. A medicina veterinária, ela abre muitas oportunidades, mas além da graduação, é importante ter as especializações. E sejam elas também dentro da área comercial. Então, você fazer bastante curso de venda, curso de organização de visita, de comunicação, neurolinguística, né? Então, é qualificação e força de vontade. Acho que são os dois grandes predicados aí de um bom aluno, para aquele recém-formado, para quem está querendo ingressar aí na carreira profissional. E a gente está caminhando já para o final aí, né? Parece que voou, né? Vou. Mas eu queria a sua opinião em relação ao futuro, né? O que você enxerga da área comercial e técnica com a inteligência artificial? Eu tenho feito essas perguntas para todo mundo, para dar uma visão para o aluno também que está nos seguindo aqui, que está nos assistindo, da onde que ele tem que começar a buscar também visões de pessoas que já estão aqui dentro, né? Eles falam que brinca igual casamento, né? Quem tá aqui dentro, vem, pula, que tá quentinho, mas é bom demais casar. Eu, por exemplo, sou apaixonado com a minha esposa, tô feliz demais. Mas tem gente que acha que é ruim. A gente que tá dentro desse mercado há mais tempo, como é que você vê esse mercado com relação à tecnologia, com relação aos relacionamentos? O que você acha que pode mudar ou tá mudando para esse cara se antenar? Bom, eu acho que é um misto aí de tradição, vou dizer assim, qualidades de família, de caráter, de compromisso, de responsabilidade, de respeito. Acho que a gente tem que trazer de casa, da família, né? Esse respeito, religião, acho que é muito importante a pessoa ter uma fé, ter uma crença. É muito interessante ela carregar uma força espiritual junto com ela. É um misto da tradição com um misto do tecnológico. Então, nós não podemos ser extremamente, digamos assim, irresponsáveis, né? De querer fazer tudo sem nenhuma consequência, ou de achar que tudo tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, e ao mesmo tempo também não podemos ficar ali arregado a situações, igual você comentou, de 2000, de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. A gente tem que evoluir em termos de conhecimento, em termos de trabalho. Enxergar as oportunidades. A medicina veterinária, ela é fantástica exatamente por isso, né? São poucas as carreiras que te dão tantas oportunidades. Meu irmão é médico, ele vai exercer a medicina, né? Até eu escutei recentemente, não tão recente, mas tem profissionais que falam, e eu até adotei essa situação, falar, não, eu sou veterinário, eu não sou médico veterinário, porque eu não trabalho com a medicina, eu trabalho com reprodução,
está ligado ali à biologia e tudo, trabalho com genética, mas não é a cura em si, a medicina. Agora, a medicina veterinária, ela é completa, ela é cirúrgica, ela é clínica, ela é preventiva, ela é curativa, ela é genética, ela é reprodução, ela é inspeção, ela é pesquisa, ela é fantástica, né? A gente é veterinário, a gente tem muito orgulho da profissão de ser veterinários, e a gente entende que é uma carreira que te dá 1000 possibilidades. Então, você tem que estar preparado para todas essas possibilidades. E você tem que amar aquilo que você faz. Porque o nosso dia a dia é de segunda a sexta ou sábado, né? Hoje eu entendo que é de segunda a sexta, porque sábado e domingo é família, né? Com filhas pequenas, a esposa fantástica também, apaixonado ali com a minha esposa. Mas Abraço pra Fernanda aí. abraço, Fê, te amo. Mas o gostar é muito importante, porque você vai estar dedicando o seu tempo ao trabalho. De segunda, saindo, chegando na empresa, com vontade, com um sorriso no rosto, com respeito aos colegas, com gana de querer vencer, de querer conquistar. Isso já é da juventude, a gente não pode perder isso, né? O jovem, o recém-formado, o aluno, ele tem essa vontade. Era muito legal, eu lembro disso, o sonho. A gente sonhava muito, o que pode ser, o que pode acontecer, onde que eu posso chegar. Então, acho que o sonho ele tem que existir na cabeça de qualquer um, seja com 50, 60, 70, 80. A gente tem que estar sempre sonhando, a gente tem que ter muita fé que as coisas vão dar certo, ter muito pensamento positivo, levar esse pensamento positivo para a sua equipe, para o seu colega, para o seu grupo, trabalhar em equipe, respeitar o colega, trabalhar junto, não ter inveja, não puxar o tapete de ninguém. São conceitos ligados. E principalmente também da questão biotecnológica, que eu acho que é o que a medicina veterinária ela traz aí para a gente. Você vê hoje o que é, por exemplo, a medicina de imagem, né? Coisa que a gente não tinha na minha época de graduando. Hoje tem muita questão da imagem, as tecnologias, ultrassons, tomografia, você fazer vários diagnósticos, tanto que a pesquisa, que o conhecimento, a tecnologia, a biotecnologia, ela vai te levando cada vez mais adiante dentro do mercado. Então, acho que é um misto ali de qualidades familiares, de relacionamento, de respeito, aquilo que a gente aprende dentro de casa, na escola ali, básica, com a família, e de vontade ligado à biotecnologia, ligado a conhecimento e desenvolvimento mesmo, né, do que foi feito em 2000, não vai ser feito, tem que ser diferente em 2010, é diferente em 2025 e será diferente em 2035. Então, essa capacidade de abrir a mente, de crescer e de conhecer cada vez mais, ela tem que ser eterna, né? Então, acho que passa muito por todos esses pontos aí. E eu vou contribuir, né? Que eu acho que posso contribuir nesse ponto, que eu acho que é a abertura para a questão digital. A pessoa tem que entender que o digital hoje ele comanda boa parte das relações comerciais e de serviços de venda e de trabalho técnico também, né? Então a pessoa tem que, se ela tem uma objeção grande, eu não quero aparecer, eu tenho dificuldade com câmera, eu não gosto de aparecer no Instagram, eu não gosto de criar conteúdo, beleza, a gente tem que respeitar. Mas se você se abrir ao digital, entender que se você estiver no digital, a tendência é que você apareça mais, e quem é visto é lembrado, né? Então, eu acho que a pessoa que está chegando agora, ela tem que ter essa visão digital, que o mercado está se abrindo para esse mercado gigantesco digital que vai te dar vista, né? As pessoas vão te conhecer. Por mais que você acabou de sair da faculdade, quantas pessoas aí estão produzindo conteúdo e na hora que sai da faculdade está empregado. Por quê? Porque está sendo visto. São muitas ferramentas. Hoje, eu digo que está mais fácil, né? O bom profissional hoje se qualificar e entrar no mercado, talvez seja mais fácil do que era antigamente. Uhum. Era um currículo ali no papel, entregue de porta em porta. Era uma indicação, tem colega que fala que é sorte. Eu também acho que tem muita sorte no meio, mas a sorte só aparece para quem tem competência, né? Certeza. E o digital hoje é imprescindível. Eu vejo, assim, os alunos, os colegas jovens aí, muita força de Instagram, TikTok, Facebook, né, criando páginas, criando blog, criando conteúdo, conversando, aprendendo, apresentando. E se tiver dificuldade, trabalhe essa dificuldade.
né? Tem que trabalhar essa dificuldade de falar em público, tem que trabalhar a timidez, tem que ser trabalhada, porque a gente não nasce perfeito, né? Sim, sim. E às vezes, para a questão comercial, é muito importante isso, né? Você não pode ser tímido, você tem que, de uma certa forma, ser atrevido, você tem que, não pode ter medo de tomar um não pode ter medo de não de perder um negócio, ou de perder uma viagem, Chorar e voltar chorar para e casa, voltar para mas, casa calado, mas né? outro dia acordar e falar. Deitar na cama, acordar quentinho, acordar animado no dia de novo e utilizar essas ferramentas, sim, digitais, que hoje são fantásticas. A gente lá na empresa cada vez mais tenta lançar a mão dessas tecnologias aí, o Instagram, você fazer propaganda. Hoje aqui, nós estamos aqui hoje dentro de um podcast, algo fantástico, maravilhoso, uma conversa super bacana, que traz oportunidade para nós, para os nossos ouvintes, de entender o que foi a carreira, o que você tem aí dentro de mercado, de trabalho, essa questão mesmo de você ir construindo passo a passo o seu negócio, a sua carreira de trabalho. Então, acho que ela passa assim. O digital, você constrói e divulga, você mostra, você aparece, você chega ao cliente. Então, é assim uma grande ferramenta para nós hoje. Alessandro, quero te agradecer muito, né? Quem se ligou aí tem muito aprendizado, né? Tem muita coisa, tem muito recorte que eu vou fazer dessa conversa aqui, porque eu acho que essa experiência sua aí, ela contribui muito para a formação, porque a gente vê a ansiedade grande das pessoas querendo entrar nas empresas e praticar a parte técnica, mas tem toda uma história que foi construída na sua vida aí e que você mostrou aqui hoje nessa jornada que tem que esperar, tem que saber construir, tem que entender as oportunidades e criando, né, ferramentas para apresentar a parte técnica e apresentar a parte comercial para ganhar o dinheiro e satisfazer o cliente. Então tem muita coisa boa, quero te agradecer muito. Obrigado. E eu queria que você desse um recado aí final para a turma, agradecer pela presença e dar esse recado aí para a turma que está assistindo. E se colocar mais uma vez, né, gente? Aqui as redes sociais da GPEC vão estar lá fixadas no vídeo. Quem quiser, tiver E da interesse. BH Embriões. E da BH Embriões, né? Para poder o pessoal procurar, saber mais informações, fazer uns cursos. Eles estão com a parte de cursos agora. Então, procure lá e o Alessandro deixa a mensagem aí para a gente se despedir. Bom, eu sabia que ia ser uma conversa longa e prazerosa. Né? O Eduardo falou, são 55 minutos, 1 hora, 50 minutos, nós temos um relógio ali. Mas eu falei, vai passar rápido, isso aí vai ser gostoso, vai ser prazeroso. Então eu queria agradecer ao Eduardo, Elaine, desejar sucesso e deixar uma mensagem bastante positiva aos ouvintes do podcast, aos estudantes, alunos de veterinária, aos colegas médicos veterinários, da área do agro geral, né, o agrônomo, o zootecnista, uma mensagem positiva de trabalho, de perseverança, de dedicação, de agradecimento, né, porque a gente só está aqui hoje porque foram pessoas fantásticas, maravilhosas que passaram na nossa vida e a gente deu oportunidade para isso. E essa oportunidade ela vem com você se abrir, se apresentar, você está disposto a conversar, a visitar, a entender, a escutar, né? a ter a parte ruim, a ter a parte boa. A vida ela é feita de coisas boas e ruins. O que a gente trabalha é para ter mais coisas boas e poucas coisas ruins. A gente tem muita fé, leva muita fé e torce muito para que este programa seja um sucesso, para que as pessoas que estão próximas a nós também cresçam junto conosco. A gente tem muito essa missão dentro da empresa. Não é só a empresa, não é só o negócio do Alessandro ou do Thiago, que é meu sócio na parte de serviços, né? É um negócio que tem que ser para todos, né? Uma empresa é uma empresa para todos. E dentro da questão social, o que eu posso dizer é que a nossa contribuição ela é realmente a possibilidade de a gente transformar vidas. A vida do nosso fornecedor, a vida do nosso cliente, a vida do nosso colaborador, dos estagiários, dos alunos, das pessoas que estão conosco. Então, é muita gratidão e muita fé e muito trabalho com a glória de Deus aí seguindo adiante e por mais esta bênção de estar presente aqui nesse podcast. Isso aí. Obrigado, meu querido. Falou. Valeu, foi ótimo. Valeu. Um abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus. Sucesso. Me sigam nas redes sociais. Compartilhe esse episódio, que tem muito aprendizado com a sua turma, com os seus colegas, independente do curso que você está fazendo. Mesmo que você não esteja no curso superior, curso técnico, compartilhe, porque hoje tem possibilidade de a gente aprender muito com histórias de pessoas que já passaram, porque a gente vai passar. Então, eu desejo todo sucesso para vocês aí. Comentem, compartilhem e qualquer dúvida,
isso pode virar um tema de um próximo podcast. Então, coloque sua pergunta ali, sua dúvida, e os contatos vão estar aí, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.